aqui que não ficou muito claro como você perdeu. Interessante, né? Porque Ah, a sim. gente falando, tipo, perdi, mas como assim? Uhum. Que tipo de operação? O que você fez para perder esses 5 BTC? Perfeito. É que assim, eu sempre tinha um setup, né? Eu tenho esse setup, eu ensino as pessoas a usar esse setup gratuitamente no YouTube. Eu ensino o meu setup. Esse setup, ele é uma estratégia simples, eu faço 5 trades no ano e tal. E ele, quando você erra, você perde pouco, e quando você acerta, você pega umas semanas de alta muito boas, que é a média de 8, né? O setup da média de 8 semanal. Na época, eu já acreditava no meu taco, eu já entendia o que dava certo, o que dava errado, porque eu já tinha 4 anos de exposição, né? E eu tava 2 anos na BitMEX, que era uma corretora de alavancagem. Conheço bem. E aí eu 100 tava vezes até você sempre. pode alavancar. Isso, eu tava com mãos pequenas sempre, então eu operava com 0,10 BTC, 0,20 BTC. E aí, com o meu canal, um cara, uma baleia, que se aproximou de mim, ele pelo Telegram, ele falou assim, cara, eu vou te ensinar e tal, artes ali interessantes para usar na BitMEX. E aí ele me ensinou, e aí eu fiz um dinheiro, isso foi em dezembro de 2019, dezembro de 2019. Em janeiro começou a história do Covid, né? Pelo mundo e tal. Sim. E aí, Março foi a pica. e aí em janeiro, o cara, as técnicas que ele me ensinou, com a técnica dele, eu entrava com uma mão muito maior, dando mais margem, e eu ficava com o liquidation price zero. Ou seja, eu dava uma margem muito maior do que a operação alavancada que eu estava fazendo. Só que eu sempre postava em alta, nunca em baixa. Né? Então, na operação alavancada, você pode pegar dinheiro emprestado ou pegar contratos que representam um determinado ativo, no caso Bitcoin, e eu podia pegar emprestado um dinheiro que eu não tinha para poder me alavancar. E eu dava uma margem maior do que o empréstimo, bem maior do que o empréstimo que eu solicitei. Então eu podia apostar vendido, né? Podia apostar vendendo ativos que eu não possuía, mas eu poderia recomprar eles embaixo, eu teria o lucro. Então a minha ideia, o short podia apostar em queda, podia apostar em alta. Aí acontece que, quando chegou em janeiro ali, eu tive um lucro violentíssimo, assim, em um mês, com as estratégias que esse cara me passou. Eu falei, pô, esse cara é um gênio, vou ficar milionário muito mais rápido do que eu imaginava. Em fevereiro, final de fevereiro, começou o S&P 500 a cair, derreter. E eu nem prestei atenção nisso, não me conectava muito a isso, né? E aí, em março, 12 de março, o mercado caiu 50%. E antes de cair, às 6, eu era dentista ainda, né? Então eu ia sair de casa todo dia às 7 horas para sair da ilha de Floripa e ir para Palhoça trabalhar. E era mais ou menos, eu saí uns 40 minutos antes assim, de casa. E antes de eu sair de casa, eu vi que o mercado tinha caído de 10 mil dólares por unidade para 7 mil em questão de uma semana. E eu pensei assim, cara, eu vou apostar em alta. Vou apostar em alta, né? Aí eu apostei em alta, 7.300, era um suporte no gráfico. Eu pensei, pô, agora eu vou comprar fundo do Bitcoin, eu vou alavancar e vou só esperar essa coisa subir. No mesmo dia, às 7 horas da manhã até às 8 horas da manhã, cai 50%. E o meu liquidation price estava lá zerado, né? Então eu não fui liquidado. Só que daí eu fiquei preso na operação. Então, por exemplo, como eu estava apostando em long, eu pensei, putz, cara, quanto tempo long é comprado. long apostando na alta. É apostar na alta. Quanto tempo eu vou levar pro ativo cair, que hoje caiu 50%, eu nunca vi o Bitcoin cair 50% em um dia, para ele se recuperar até os 7 mil dólares. Então isso me afetou bastante emocional. Por quê? Porque na época, primeiro, eu não esperava que o Bitcoin ia derreter 50%, junto com o resto do mercado. E segundo, também não fazia ideia que ele ia se recuperar tão rápido com o mercado. Né? Que o Federal Reserve ia imprimir dinheiro, fazer o quantitative easing de novo, a moda muito louca, e ia impulsionar a compra de diversos ativos no mundo todo, e aí fazer uma super alta. Então eu fiquei preso na operação, e aí eu fiquei negativo lá, metade dos bitcoins, né? Quanto tempo você carregou a operação até tentar que... Isso, não, daí o que aconteceu? Foi. Aí quando ele foi para 7, ele subiu para 7. 7,5. Aí eu pensei assim, porra, eu preciso entender mais sobre macroeconomia, entender por que o S&P 500 caiu 50%, o Bitcoin acompanhou. Pô, eles não deveriam ser separados. Descorrelacionados, né? Então, era a falta de conhecimento, falta de ter uma experiência de um crash, que eu nunca tinha vivido, né? Porque eu entrei em 2011 nos mercados, então já tinha acontecido o crash de 2008, então eu nunca tinha passado por aquilo.
E aí, quando chegou a 7.500, eu saí patado. Só que daí, eu acompanhei a galera do YouTube e o pessoal falava, ó, pode ter uma segunda onda de Covid, essa segunda onda de Covid pode impulsionar uma segunda queda. E aí eu pensei, porra, se cair de novo, eu vou perder o capital que eu tenho para dar a entrada no apartamento. E era 150 mil reais. E aí, quando ele voltou para 7 mil, eu tinha os 150 mil reais. Então eu pensei assim, bom, eu vou shortar, vou apostar na queda, se ele tiver a segunda onda mesmo. Se ele tiver a segunda onda mesmo. Esse cara que me ensinou, ele falou que ia fazer a mesma coisa. E ele era muito mais rico que eu, ele era bilionário. Então ele é uma baleia, né? Ele foi um dos primeiros caras a minerar Bitcoin no mundo. E ele falou assim, ó, vou shortar o Bitcoin, tal, alvo tal e papapá. Sem stop, porque a estratégia que ele me ensinava era sem usar stop loss. Tá. Era dar muita margem para tu sempre sair no manual, né? Só que daí o que aconteceu? No gráfico, se tu for ver ali no dia, chegou no 7.500, ele já começou a querer encurvar para baixo mesmo. Aí eu pensei, agora é batata, isso ali é um topo mais baixo que o topo anterior. E agora, mesmo que cair 50%, foda-se, eu vou dobrar o número de bitcoins, Bitcoin vai estar valendo $1.000 cada, e eu vou ter ainda os 150 reais, só que com o dobro de bitcoins. É agora. Pau na máquina. E aí eu fiz, e aí eu não coloquei stop, que era uma coisa que eu nunca fazia até eu conhecer ele, né? E é uma estratégia ainda que funciona muito bem, só que ela exige mais tempo de tela e experiências de mercado, né? Para tu fazer isso. E aí eu usava também operações estruturadas. Então, às vezes, eu abria long e short, eu abria long no Bitcoin e short ao mesmo tempo no Ethereum. O primeiro movimento que eu fazia, que dava lucro, eu saía primeiro e depois eu esperava um movimento de alta, por exemplo. Então, eu fazia várias operações assim. E aí eu pensava, bom, já tenho essa experiência e tal, agora vai cair para $1.000 o Bitcoin. Eu comecei a pensar, né? Vai cair, porque segunda onda, porque a galera sabe muito mais do que eu. Na bolsa, muito problema na época, circuit breaker, lembra? 5 direto, 2 no mesmo dia. Obrigado por lembrar. E aí eu lembro de uma live que tinha do Fernando Luz com o Ritemban, e eles falando de segunda onda, porque essa recuperação vai ser em L, não vai ser em V, impossível ser em V, papapá. Só que ninguém também ia prever que o Fed ia imprimir tantos dólares como nunca antes na história da humanidade, né? Então, o que aconteceu? O mercado foi justamente na direção oposta, que foi só subir, mesmo com a segunda, terceira onda de Covid, mesmo com variante, o mercado tava foda-se, tava comprando. E aí, quando saiu de 7 mil para 10 mil, foi muito rápido. E aí eu pensei, bom, eu não vou admitir perder um BTC. Porque aí eu botei todos os meus bitcoins, né? Eu não vou admitir perder um BTC, eu vou ficar na operação até voltar para $7. E nunca mais voltou para $7.000. Tá. Nunca mais. E aí, já estava em 14 mil e eu estava com prejuízo de 2, 3 bitcoins. E ali em $18.000 eu ia ser liquidado. E aí aconteceu que 4 meses depois, sem eu conseguir dormir, porque isso me afetou psicologicamente muito, eu fiquei me culpando muito, né? Fiquei, porra, se eu sair agora, eu vou admitir dar 2 bitcoins pro mercado, dar 3 bitcoins, daqui a pouco 4. Cara, quando faltava meio bitcoin, eu falei assim, velho, eu admito que eu sou um merda. Aí eu peguei Caralho, e mas fechei você a falou operação. isso no almoço também. Até hoje. Você liquidou, né? Eu liquidei porque eu queria voltar a dormir. Tá. E aí, quando eu liquidei, eu cheguei pra minha mulher, isso foi no domingo de noite, eu falei pra ela, ó, amor, é o seguinte, ó, eu perdi a grana do nosso apartamento, nós infelizmente vamos ter que fazer uma nova mudança, porque eu fiz uma opção de compra pra do debaixo apartamento. da ponte, pronto, vocês mudaram. Boa. Então eu fiz o seguinte, no início do ano, como eu tava ganhando grana com cripto já há um bom tempo, eu já tava confiante demais, né? E eu achava que o Covid não ia vir para cá, ou que isso não ia afetar os mercados em geral, não tinha essa expertise, né? E naquele momento se falava isso também, né? Isso. Que agora é fácil a gente olhar para trás, é sempre fácil, né, Pete? E 2020 É, era o halving. engenheiro de obra De obra pronta. pronta.